Ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa de estilo de vida e estou conversando agora com a doutora Luciana Vilas Boas, titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também tem o título de especialista em nutrologia, vários cursos na área de estética e dermatologia. Tudo bem, Luciana? Oi, Alan, tudo bom? Prazer estarmos juntos mais uma vez aqui nessa live. Hoje falando de um assunto bastante interessante, né, de metais tóxicos. E um prazer receber você. Com certeza, também para mim é sempre um prazer conversar com você. E, então, o pessoal sempre pergunta muito sobre esse assunto de metais tóxicos, não é? Sim. Tem muitas, hoje em dia, né, ainda mais com a nossa formação, daquilo tudo que você vem falando. Então, fala um pouquinho o que são esses metais tóxicos, qual a implicação deles na nossa saúde. Então, os metais tóxicos, antigamente chamados metais pesados, a gente não chama muito mais de metal pesado, essa terminologia ainda existe, né? Porque nem todos os metais tóxicos são pesados na tabela periódica, mas a maioria deles é. É o caso do arsênico, do chumbo, do cádmio, do mercúrio, que são os mais comuns, mas a gente tem também o alumínio, que é um metal tóxico, porém, como ele não é pesado, a gente não pode classificar ele como metal pesado, né? Todos esses elementos não são naturais no organismo humano e, se encontrado em qualquer dose na pessoa, é indicativo que essa pessoa está intoxicada, né? Então, quais são os metais tóxicos mais comuns? O chumbo, o arsênico, o cádmio e o mercúrio, né? O mercúrio é um metal tóxico muito presente na nossa vida, porque hoje em dia, infelizmente, os mares estão muito poluídos com mercúrio, os peixes grandes comem os peixes pequenos, é o caso do tubarão, do peixe-espada, né? Que são peixes grandes que acumulam quantidades maiores desse metal tóxico, né? E é difícil você encontrar alguém que está tendo uma intoxicação aguda por esses metais, porque na maioria das vezes a intoxicação é crônica. Mas quando existe uma intoxicação aguda, os sintomas estão no sistema nervoso central, sistema cardiovascular, gastrointestinal, pulmões, rins, fígado, glândulas endócrinas em geral e também nos ossos, né? Então, por exemplo, a intoxicação por chumbo também é comum e as pessoas normalmente se intoxicam quando elas vão mexer com tintas antigas, né? Casas que foram pintadas até os anos 80, a tinta tinha muito chumbo, né? Então, muitas pessoas que trabalham com construção civil, que vão fazer reforma em casas mais antigas, podem se expor ao chumbo. Também, encanamentos que contêm chumbo eram muito comuns, era um tipo de metal muito utilizado em encanamento, hoje em dia não mais, também é uma fonte comum de intoxicação, né? O cigarro também é muito comum como fonte de arsênico, de cádmio, né? De metais tóxicos. É muito comum que o fumo tenha quantidades excessivas desses metais tóxicos que, apesar de que são pequenas quantidades em cada cigarro, a pessoa fuma durante vários anos, né? E vai acumulando esses metais no corpo, né? Então, se a pessoa trabalha em algum local, por exemplo, aqui na região da ABC é muito comum pessoas que moram na região perto do Capuava, lá onde tem a parte de processamento de combustíveis da Petrobras, né, tem a refinaria da Petrobras, as pessoas que moram nas mediações também estão expostas à contaminação também por metais tóxicos, estão expostas à contaminação por produtos do petróleo, né, e pessoas que trabalham também com tintas, com solventes, com baterias, também estão expostos a essas substâncias tóxicas, né. Assim, também no ar, né? Com essa publicidade grande, a gente também fica exposto? Sim, fica exposto. Sim, né? Você respira muita fumaça, né? Antigamente a gasolina tinha muito chumbo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, teoricamente, a gasolina tem menos chumbo, mas ainda você tem essa possibilidade de você estar exposto ao chumbo através de você estar respirando essa fumaça que sai dos escapamentos também, né? E a gente fala, quando você estava falando de intoxicação por mercúrio, que é onde a gente tem mais, através dos peixes, mas existe orientação, né, para a gente... As dentárias também são muito comuns. Pessoas que fizeram restaurações dentárias nos anos 80... Adorei. A gente não tem mais. Você não tem mais, já tirou, né? Faz muito tempo. Mas não tem, mas o seu dentista ele usou todo aquele aparato que precisa proteger.
assim, isolou. Sim. Agora, aquele outro aparelho para poder aspirar as partículas, isso não lembro desse aparato, não, mas de isolar a minha boca. E realmente, porque fica com plástico grudado assim na boca, né? Só aquele dente aonde tem o amálgama é que vai começar a ser retirado. Isso foi feito, sim. Sim. Um aspirador, eu estar com uma máscara, o dentista também, né? Porque hoje a gente sabe que tem outros procedimentos mais avançados para retirada disso, para que a pessoa não se contamine, né? Sem dúvida. E puxando um pouco a brasa para minha sardinha. De tatuagem. As tatuagens, porque você falou das tintas antigas para as casas, mas e nas tatuagens que as pessoas querem deixar a pele mais bonita? Isso é gosto de cada um. Mas querem fazer isso. E a gente sabe que o pigmento, para ter aquela coloração, ele tem metais tóxicos, né? Sem dúvida, você tem que escolher um bom fornecedor, né, que trabalha com os pigmentos para tatuagem que não contém esses metais, né? É importante você perguntar para o tatuador, bem lembrado desse assunto aí, se ele trabalha com esse tipo de pigmentos que não tem essa contaminação com metais tóxicos. Uma coisa também que é comum, o arroz do Brasil supostamente não tem arsênico, mas o arroz da Ásia e de algumas regiões do Brasil podem ter também contaminação com arsênico. Então, é uma coisa também que tem que ser lembrada. Não comer arroz integral em excesso, que pode haver intoxicação com arsênico. Tá? Brinquedos que vêm da China, que não tem certificação, é outra fonte de contaminação de chumbo também. Muito bem lembrado, né? Lembrar aí papai, mamãe, tios, quem que vai presentear as crianças, porque nesse mundo de pirataria, né? Sim. Não queira fazer uma coisa mais barata, sabendo que a gente pode prejudicar as nossas crianças. Então, a gente tem que realmente, que é o que eu falo sempre, a gente tem que estar preocupado com aquilo, tudo que a gente se alimenta, com aquilo que a gente respira, com aquilo que a gente brinca, com aquilo que a gente entra em contato, porque a gente tem que se dar o melhor, não é? Sem dúvida. Então, a gente tem que se dar o melhor nessa tatuagem, então vai ver o fornecedor, porque o pigmento, ele vai ter... O vermelho, por exemplo, tem mercúrio, então o preto também. Então, assim, vão ter alguns pigmentos aí nessas... para dar esse tom, né, que vai ter alguns metais. E aí é realmente procurar, porque, por exemplo, quando eu quero remover a tatuagem através do laser, a gente tem dificuldades maiores em algumas cores. O preto é a cor mais fácil para a gente poder remover, o azul, o verde já são mais complicadas, então isso fica impregnado na pele para sempre, né? Outra coisa que precisa lembrar também, pessoas têm muito contato com baterias, né? As baterias contêm cádmio, tomar cuidado também com as baterias, né? Principalmente com as baterias antigas, antigas não, que você tem muito tempo em casa, você esquece de colocar e ela vaza, né? Você pode ter contato com cádmio, tem nessas baterias, né? E aí a gente tem formas para também se desintoxicar desses metais, né? Porque lembrando, como você falou, dos sintomas que podem acontecer, são diversos, mas também lembrar que mesmo o equilíbrio do nosso organismo, quando a gente está intoxicado, o que a gente chama de fisiologia, né, que é esse equilíbrio, ela não vai sair da melhor forma, porque a gente vai estar intoxicado. Então, os nossos hormônios, as nossas células não vão funcionar da melhor forma com essa intoxicação. E aí existem formas para a gente desintoxicar, não existem? Sem dúvida. Existe, é importante, se você tiver alguma desconfiança que você está contaminado por um metal tóxico, como é que você desconfia disso? Na maior parte das vezes, a intoxicação ela é de pequena quantidade e longo prazo. Então, você não vai ter sintomas exuberantes de náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, né? O que você vai ter normalmente é uma fraqueza muito intensa, uma fraqueza crônica, que o médico descobre o que é. Então, além de você verificar os seus hormônios, da adrenal, da tireoide, fazer um check-up geral com o médico, é importante você fazer um mineralograma, que é um exame que você vai fazer, que pode ser do cabelo, da urina de 24 horas, ou ainda da saliva. E esse exame, para você fazer, você tem que fazer primeiro uma terapia de quelação oral, você tem que tomar um remédio que vai puxar, né, dos seus ossos, dos seus tecidos, do seu cérebro,
os possíveis metais tóxicos que vão estar lá, para que ele vá para o sangue, e do sangue ir para a urina, né, se você fizer exame de urina, ou se você fizer exame de saliva, ou se você, no caso do exame de cabelo, né, mineralograma capilar, não precisa fazer esse procedimento de tomar esse agente quelante oral primeiro. Mas a maioria dos exames de mineralograma é importante você tomar uma dose no quelante, que pode ser o DMSO, pode ser o DMPS, o EDTA, para poder você ter essa mobilização, porque os metais tóxicos normalmente ficam nos tecidos, eles não ficam circulando no sangue. Então, se você simplesmente fizer o exame de sangue, você não vai achar os metais. Você tem que primeiro fazer essa prova de quelação oral, para depois fazer os exames. Ah, tá ótimo. E é isso, procurar o seu médico de confiança, né, para que ele possa te orientar para poder fazer isso da melhor forma, né? Sem dúvida. Que bom. Então é um assunto. Vendo aqui se existe algumas perguntas. Não, eu acho que não estou conseguindo acessar perguntas agora no Hangout, não. Você está vendo alguma pergunta na sua tela aí, Luciano? Não. Tá, talvez eu não esteja habilitado as perguntas, mas tem algumas pessoas acompanhando ao vivo aqui. Então, é interessante que você esteja com sintoma de fadiga crônica e está desconfiado que você possa ter intoxicação por metais tóxicos, que você use os alimentos desintoxicantes, tá? Que pode ser os alimentos crucíferos, que é o caso da couve-flor, que é o caso do brócolis, da folha de mostarda, da couve de Bruxelas, tá? Esses são alimentos detox. Você utilizar também, fazer uso de selênio, fazer uso de ácido fólico, vitamina C, os alimentos do gênero alho, que pode ser o alho, a cebola, também ajuda a você fazer um detox natural, mas, obviamente, para fazer uma quelação oral ou uma quelação intravenosa, é importante você ter um médico que entenda desse tipo de procedimento, um médico que trabalha com medicina funcional integrativa, para você fazer essa quelação de metais tóxicos do seu corpo. Porque o que ele vai acarretar vai ser um não funcionamento tão bom do seu organismo, não é isso? Sem dúvida. E aí eu acho que essa dica alimentar é super importante, porque a gente está exposto aos metais, não tem jeito, a gente não tem como viver numa bolha, então o que a gente pode fazer é... Tem perguntas? Alain, o Gabriel falou que tem perguntas, sim. Alguém tá... Eu não estou conseguindo ver. Parece que tem perguntas, sim. A gente colocou de uma forma aí que a gente não está conseguindo ver as perguntas. Você pode... Ele perguntando do arroz. Perguntando sobre a acumulação de metais pesados tem a ver com a expressão, sistema de EDTA. Tá. Então, tem a pergunta sobre o arroz. Então, talvez seja importante você falar um pouquinho mais sobre a questão do arroz. Vamos usar o Gabriel aí como nosso ajudante hoje. O Gabriel não está sem fazer nada aí, tá aí, vê se ele ajuda. Ele está lá anotando as perguntas e ele vai trazer. Então tá bom, maravilha. Então a pergunta do arroz, qual que é a pergunta do arroz? O Gabriel, eu acho que é para falar um pouco mais, assim, porque você começou a falar da contaminação do arroz com... Então, é falar disso daí. Então, o arsênico, ele é um metal tóxico, ele tem uma ação muito destrutiva nas mitocôndrias, tá? Ele vai atrapalhar o processo de geração de energia, de ATP. Então, é importante que você evite o consumo exagerado de arroz, porque algum arroz, por exemplo, arroz que vem da Ásia e algumas regiões do Brasil podem ter contaminação de arsênico. Você não tem como saber. Você não vai pegar o arroz e mandar para fazer análise, né? Não é uma coisa prática você fazer isso. Então, o que eu sugiro? Que você não coma arroz todo dia. Mesmo porque se você comer muito carboidrato, você vai ter outros problemas de intolerância à insulina, resistência insulínica, vai aumentar de peso. Então, realmente, para ter certeza se você está contaminado com arsênico, a única forma de fazer isso é fazer o exame de mineralograma que nós comentamos, né? Pode ser salivar, capilar ou durante 24 horas. Quer ver uma dica boa com relação ao arroz? Pode ser substituído por chia, né? Fica bem gostoso e faz como se fosse arroz, só que daí você vai estar comendo chia, que é até bem mais nutritivo.
Com certeza. Arroz integral, será que foi isso que eu ouvi? O arroz integral, né, ele tem uma concentração maior de arsênico que o arroz normal. Tá? Excesso de metais tóxicos no organismo também pode ter a ver com o próprio sistema de excreção do organismo, porque não são todas as pessoas que ficam intoxicadas? Tem a ver, sim, tem a ver com como é que seu fígado funciona. Se o seu fígado está top, seu fígado está funcionando belezinha, não tem nenhuma coisa, você não bebe bebida alcoólica, você não está intoxicado com medicamentos, você não está acima do peso com gordura visceral aumentada, você vai ter muito mais facilidade de o sistema detox do fígado funcionar melhor. Então, pessoas que estão com boa saúde geral, se alimentando bem, fazendo atividade física, não estão acima do peso, vão ter uma maior facilidade de expelir, de pôr para fora os metais tóxicos, né? E como eu falei, tem alguns alimentos que ajudam, como é o caso das frutíferas, né? Como eu falei agora há pouco, como é o caso do alho, da cebola, a alcachofra também é muito boa para detox, né? E a vitamina C ajuda a eliminar metais tóxicos, o selênio também ajuda a eliminar metais tóxicos, tá? A Erika também está perguntando sobre o protocolo de DTA, se o protocolo de DTA é bom. Sim, o DTA é bom, mas ele não é muito bom para eliminar mercúrio. Ele é melhor para chumbo e para arsênico. Agora, para mercúrio, melhor é usar o DMSO. Há algum risco de fazer quelação endovenosa? Existe algum risco, sim, mas é um procedimento que, em geral, é bem seguro. O maior risco que você tem de fazer quelação venosa é realmente a pessoa, quando faz a quelação, não vai quelar só metal tóxico, vai quelar também cálcio, vai quelar outros metais importantes para o organismo, como ferro, né? como, por exemplo, cobalto, etc. Então, outros oligoelementos que você tem no seu organismo que são importantes para a sua saúde, eles podem ser quelados junto. Então, quando você faz a quelação venosa, você tem que fazer também o uso de oligoelementos de metais, você tem que repor esses metais que você perdeu durante a quelação, magnésio, cálcio. Magnésio e cálcio não são metais, mas também perde na quelação e fazer tomar cobalto, selênio, zinco, tudo isso aí, via oral. Tem um monte de perguntas, vamos ver se eu consigo fazer um de cada vez. Bom, integral, a Jana está perguntando qual arroz. Qual arroz, então? Porque ela só come arroz. Eu até dei a sugestão da chia, né? Ela vai menos arroz, mas se for comer um arroz, é melhor comer o arroz do ponto de vista de metal tóxico. Não estamos falando de metal tóxico, tá? Não estamos falando de saúde geral. De ponto de vista de metal tóxico, é melhor comer o arroz convencional, o arroz branco. Tá? Aí está falando que é difícil achar médico de confiança. Essa parte aí você vai ter que... Então, pessoal, se você quer encontrar um médico na sua região que trabalha com medicina funcional integrativa e estilo de vida, se for na Grande São Paulo, você pode procurar por mim, ou doutora Luciana Vilas Boas, ou no caso, se você quiser procurar fora da região da Grande São Paulo, você segue o link alainuro.com/indicações, alainuro.com/indicações, e aí você vai conseguir verificar vários médicos no Brasil inteiro que trabalham com essa medicina. Bom, o Djalma está perguntando se tintura de cabelo pode causar contaminação. Se sim, qual a tinta para o cabelo que não contém metais tóxicos? Bem, aí seria melhor você falar que eu sou especialista de Eu sou a louca de olhar rótulo. Então, eu tenho que ler. É difícil mesmo, aquele monte de palavras. Existem agora tintas veganas. Depois, me chama no direct de Djalma, quer dizer, ou me manda um e-mail, né? Porque a gente está no YouTube, não é no direct. Que eu posso te falar algumas marcas de tinta vegana, que daí elas não têm metais, tá? Tem algumas tintas com menos metais, que é aquilo que eu falei, a gente não vai viver numa bolha. Então, a gente vai fazer aquilo que é possível. Tem horas que é possível a gente tirar, ou então tem algumas dicas de quelação de metais mesmo, de alguns tratamentos que a gente tem que fazer periodicamente na nossa vida, 2 vezes por ano, para poder melhorar essa questão. Agora eu consegui ver onde é que estão as perguntas agora.
Conseguiu ver? Mas você continua falando, eu prefiro que você faça a pergunta para mim, é mais fácil. Coentro é bom para eliminar metais? É top. Coentro, clorela, espirulina, tá? Coisas que eu não falei durante a live, mas são bons também para fazer detox, tá? E o iodo? Iodo também, ele funciona como quelante também, principalmente de halógenos, né? Mas também ele quela mercúrio e quela chumbo também. Só que, assim, não é um excelente, o melhor dos quelantes, mas se você tiver metais tóxicos, o iodo funciona bem como quelante, sim. Não, e já é uma opção, né? Porque senão a gente fica sem opção. Sim. Pelo menos já é uma opção e ok. Tá falando do Lugol, que também, né, é o iodo. Aí tá perguntando que uma outra pessoa falando que ela é do Rio, e aí é onde ela encontra. Então, como a Laine falou, entra no alainouro.com/indicações, tá? Sem o cedilha, né? Sem o tio. Você vai encontrar médicos no Brasil inteiro que trabalham nessa linha de medicina funcional integrativa. Quando se retira todas as fontes ambientais e alimentares e continua com a intoxicação, significa, então, que o problema é o sistema excretor? Érica, eu acho difícil responder isso e falar para você de uma forma tão simplista, porque para você tirar todos os fatores ambientais, só se você ficar dando uma bolha. Na realidade é o seguinte, você pode fazer para minimizar isso, é comer alimentos orgânicos, né? Usar cosméticos que sejam totalmente naturais, assim, orgânicos também, porque tem alguns cosméticos que têm chumbo, tá? Uma coisa que eu não falei durante a live, eu esqueci de falar, muitos cosméticos contêm chumbo. Então é importante você usar cosméticos especiais, né, que sejam orgânicos. É importante você usar o mínimo de cosmético possível, não ficar usando uma quantidade excessiva de cosmético, caso você não vá usar os orgânicos. A alimentação orgânica, nós já falamos, né? Usar os alimentos detox, usar o selênio, usar o iodo, né? Tudo isso daí ajuda. E aí, fazer o exame também, se você está desconfiado de que você possa estar intoxicado por metais tóxicos, né? Isso tudo ajuda. Agora, realmente, viver numa bolha, como a doutora Luciana falou, é impossível, né? Você vai ter alguma exposição ambiental, você vai acabar tendo, mas você tem que tentar minimizar isso, né? Outra coisa, é importante você também, de vez em quando, fazer uma sauna seca, que ajuda, você suando, você acaba eliminando um monte de porcaria pelo suor. Os sistemas detox do organismo é o fígado, os rins e o linfático. São os 3 sistemas que ajudam você... o intestino também, o sistema intestinal digestório também ajuda a eliminar essas substâncias tóxicas também. Então, suar, né? Fazer sauna seca, sauna úmida não serve, porque você pode se contaminar com cloro, né? Que tem na sauna úmida. Fazer sauna seca, ter uma saúde intestinal boa, uma boa saúde intestinal, ter um rim funcionando bem, né? E o sistema linfático ok, porque esses são os sistemas que ajudam na eliminação de toxinas. Nossa, tem várias perguntas. Gente, obrigada pela participação, está muito interessante. A gente está aqui tentando responder, né? Principalmente o doutor Alain. Nós 2 somos de São Paulo, né? O doutor Alain atende em São Paulo e no ABC, em Santo André mais especificamente. Eu também, eu atendo lá com ele atende no meu consultório e assim. Mas nós somos de São Paulo, nós não somos do Rio. Mas a Gina pode entrar no link, doutor Alain do... alainuro.com/indicações. E aí você vê quem é do Rio, Gina, para poder te atender. Isso. Como café pode ser tóxico? Sei que tem fungos, mas não tem metais. Não, café em excesso vai fazer mal para a pessoa, né? Não por causa de metal tóxico, porque a cafeína em excesso ela é prejudicial ao organismo. Mas não tem nada a ver com metal tóxico. Tem alguma dica para eliminar o excesso de prata no organismo? Excesso de prata? Ela fez algum exame que constatou isso? Então, não está falando, foi só uma pergunta, né? A prata não é metal tóxico. A prata não é considerada metal tóxico, né? É lógico que prata, assim como, por exemplo, zinco, é excelente para o organismo na dose certa. Cobre também
no organismo é excelente na dose certa. Prata em excesso também faz mal. Só que se ela realmente fez algum exame que constatou excesso de prata no organismo, tem que verificar qual é a origem dessa contaminação primeiro. Tá? E provavelmente pode ser algum tipo de colar ou corrente que ela utiliza, ou ela tem que ver qual que é o agente que está levando ela a se intoxicar com prata. Né? Olha que interessante, suar. Correr 20 km por dia serve? 20 km por dia? É. Aí o que é automaratonista? Lógico, agora não vai ser só para desintoxicar, né? Correr 20 km por dia não é só para desintoxicação. Se você correr desse jeito aí, além de você perder metal tóxico, você vai perder um monte de minerais, né? Vai perder um monte de minerais, você vai perder selênio, vai perder magnésio, vai perder potássio, perder sódio. Você vai ter que repor tudo isso, né? Mas suar desse jeito aí que você está falando vai servir, vai ajudar sim, entendeu? Eu não tenho ideia de valor de mineralograma, porque estão perguntando. Você tem ideia de valor? Isso é muito Depende muito de onde for feito, mas em torno de R$1.000. É um exame caro, mas o convênio, se você pode pedir reembolso para o convênio, se você tiver uma boa justificativa, eles reembolsam ou eles pagam o exame. Né? Ivaneide, ela fala que o exame dela deu excesso de prata. E a gente realmente tem que avaliar, né? Que exame que foi esse, como que foi feito. Não é comum o excesso de prata, tá? Se fizer uma quelação IV com DMSO, deve resolver, mas tem que passar com o médico primeiro para verificar isso, tá? Suar muito com atividades físicas é bom ou desidrata? Desidrata, com certeza, né? Tem que ser reposto, né? Esse líquido... Reposto não só a água, os minerais também. Sim. Agora, é importante as pessoas que não suam. Isso também é um outro problema. Sim. Dica com quais peixes devem ser evitados? Peixes grandes, peixes predadores que sejam grandes, tá? Principalmente quanto mais velho o peixe, mais tempo ele passou ali naquele ambiente, então provavelmente mais quantidade de mercúrio ele tem, não é isso, Alain? São os peixes grandes que comem outros peixes, esses são os peixes problemáticos, né? Então o atum é problemático, o peixe-espada é problemático, tá? O tubarão é problemático e o rough ice fish também, que é outro peixe, ele é problemático. Então, prefira peixes pequenos, a cavalinha, a sardinha, tá? O arenque, esses peixes pequenos, eles têm menos problema com mercúrio. Bom, acho que a gente tem bastante dica, né? Tem mais perguntas aí ou acabou? Tem mais algumas, mas assim, eu acho que também está na hora da gente terminar, porque o resto também eles estão elogiando, gostaram muito de saber, curtiram. Que bom. Obrigada para vocês que participaram, obrigada para vocês que curtiram. Confiram o canal do Dr. Alain, tem muitas informações. Eu vou começar a falar algumas coisas, mas eu vou falar sobre isso junto com ele, mesmo fazendo. As minhas informações são mais dermatológicas, né? Mas estamos juntos e muito obrigada pela participação. Obrigada, Alain, por mais uma vez a gente estar junto aqui. Foi um prazer estar com vocês novamente. Dessa vez a transmissão foi exclusivamente pelo YouTube, porque nós utilizamos a ferramenta do Hangout, né? Porque aí fica uma coisa mais dinâmica, conversando com a doutora Luciana Vilas Boas, que se vocês precisarem de uma excelente dermatologista em São Paulo, procurem ela, que ela faz excelentes tratamentos estéticos, também está entrando na medicina funcional integrativa aí com força total, e estamos aí para ajudar vocês e prestar um excelente serviço no dia a dia. Acessem o meu canal, alainuro.com/canal, acessem também o meu site, alainuro.com. Para quem precisa de médicos na linha funcional integrativa, basta entrar no alainuro.com/indicações, tá? E conheça o serviço de consultoria, para quem mora fora de São Paulo e quiser fazer uma consultoria comigo, que não é a mesma coisa que consulta médica, tá? Depois no site, vocês confiram o link, alainuro.com/consultoria, que vocês vão entender a diferença entre consulta e consultoria, tá bom? E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a doutora Luciana Vilas Boas. Um beijo grande no coração de vocês. Tenham uma excelente tarde e aguardem que quinta-feira faremos uma live sobre nutrição novamente, né, mais ou menos nesse horário, com a nutricionista Vivian Gatão. Eu vou encerrar a live então. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Um grande abraço, uma ótima tarde e até a próxima.